Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Teologia Vlog. Meu nome é Joel. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder da sucessão. Roda a vinheta e vamos ao que interessa. Então, para nós entendermos sobre essa questão do poder da sucessão, é importante a gente entender também que aquela pessoa que foi escolhida por Deus ou pelo povo tem que ser uma pessoa que esteja cheia do Espírito e também de sabedoria, para que ela possa liderar o povo. Porque muitas pessoas não entendem isso. O que é o poder da sucessão? Tem muitas pessoas que querem o poder. Tem muitas pessoas que querem estar no poder, quer governar, quer mandar, né? E não sabe o peso da responsabilidade. O peso da responsabilidade que ela vai assumir ali, diante de Deus e diante das pessoas. Então, muito importante a gente entender esse poder da sucessão. Porque Josué foi um grande homem de Deus. Josué foi um homem, ele liderou com muita sabedoria. A palavra de Deus, ela ensina isso. Quando nós entramos no livro de Josué, quando nós entrarmos no livro de Josué, quando a gente começar a estudar o livro de Josué, a gente vai entender como que Josué se tornou um estrategista e também um estatista, uma pessoa que sabia governar, que tinha sabedoria. Ele tinha a unção de Deus na vida dele. O que acontece hoje, na realidade, é muito difícil a gente saber se separar entre aquele que é um bom líder e aquele que é um liderado, né? Hoje nós vemos muito isso na igreja, pessoas que estão governando a igreja com autocracia, né? O que é autocracia? A pessoa manda, ela manda e desmanda e ninguém pode falar nada, né? Então é um problema muito sério que nós enfrentamos hoje na igreja, é essa questão da autocracia. Não existe sucessão, ou seja, a pessoa é pastor de uma igreja, ele é o fundador da igreja. Quem vai assumir aquela igreja posteriormente não é um líder escolhido muitas das vezes pelo próprio pastor, mas são seus filhos. E muitas das vezes os filhos desse pastor ou dessa pessoa não estão preparados para assumir tamanha responsabilidade. Aqui em Deuteronômio 34, nós encontramos a palavra de Deus mostrando que Josué estava qualificado para a grande responsabilidade de ser sucessor de Moisés, né? Então o poder da sucessão, ele é muito sério, né? O poder da sucessão também é muito importante a gente entender que tem muitas pessoas querendo estar no poder, querendo suceder outras pessoas, até mesmo na presidência da república, até mesmo no poder, na política a gente vê isso demais. Então nós devemos confrontar pessoas que não estão cheios do Espírito Santo e nem de sabedoria. Então existe muitas coisas acontecendo no nosso mundo de hoje e nós devemos estar preparados para vencer, preparados para enfrentar todo tipo de coisa que tem se levantado contra a nossa vida. Na igreja, nós estamos enfrentando um problema muito sério no Brasil e no mundo, questão, entende, essa pandemia, né? E as igrejas estão ficando sem norte. Muitas igrejas estão fazendo vídeo online, estão falando, né, de Deus para as pessoas através da internet. Coisa que é muito importante e é fundamental, ou seja, hoje o afastamento da igreja, o afastamento das pessoas, da igreja, do templo, do salão, né, isso está trazendo um peso muito grande na responsabilidade daquele que é o líder, daquele que lidera, né? Então, tem pessoas que não confiam nas outras pessoas, né? Porque eles não caminham junto. E a palavra de Deus nos ensina a caminhar junto. E nós devemos caminhar junto. Então a igreja existe para caminhar junto. Nós temos que caminhar junto. E para caminhar junto nós temos que entender que para suceder outra pessoa nós temos que estar alinhado à vontade de Deus. Alinhado àquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque temos que estar cheio do Espírito Santo e de sabedoria para vencer, porque o tempo
de Deus está se cumprindo sobre a face da terra. E uma das preocupações muito grandes da igreja no momento é a volta de Jesus. Muitas pessoas têm falado sobre a volta de Jesus. E agora com essa pandemia, todo mundo está falando sobre a volta de Jesus. Mas eu creio que Deus tem preparado um povo qualificado, um povo santo, um povo separado para ele vir buscar. Então, nós devemos estar preparados. Então, o poder da sucessão, ele é para aquelas pessoas qualificadas, né? E Josué foi essa pessoa qualificada por Deus. Ele subiu no monte com Moisés, né? Nós encontramos isto em Êxodo capítulo 24, versículo 13 e 14, né? Esse acontecimento, ele foi o escolhido de Moisés para subir no monte, para ali receber as leis dos 10 mandamentos. Então, o poder da sucessão. O que é o poder da sucessão? É aquilo que foi outorgado para você com o poder. Eu vejo Josué aqui com uma grande responsabilidade. Ou seja, né, ali ele não estava recebendo uma posse diretamente do homem, mas uma posse que tinha sido prometida por um Deus. Então essa posse da terra de Canaã, da terra prometida para Josué e para Moisés, como a palavra fala, foi prometida pelo próprio Deus. Então ele estava assumindo uma grande responsabilidade como sucessor de Moisés. A palavra de Deus fala que Josué era cheio do Espírito Santo. E em Josué, a partir do capítulo 1, a gente vai encontrar Deus dizendo para Josué, falando com ele: seja forte, seja corajoso, né? Porque grandes coisas irão acontecer, porque eu sou contigo, né? Então Deus, ele é com aqueles que são corajosos. Deus é com aqueles que são vitoriosos. Vamos ler em Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte. Olha o que diz, Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo quanto nele está escrito. Não só os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, né? Então, um sucessor também, ele tem que atender as palavras de Deus, ele tem que entender o propósito de Deus. Então, Josué, como sucessor, ele atendeu a palavra do Senhor. Aqui a palavra de Deus fala que ele teve que meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. E ele teve que ensinar também para todas as pessoas essa lei. Ele fala assim: não cesse de meditar nessa palavra de dia e de noite, para que os teus caminhos sejam prósperos, para que você prospere. Então Deus quer prosperar aqueles que são sucessores daqueles que estão administrando uma obra, administrando um trabalho, administrando uma igreja. E nós temos visto, entende, que a igreja, ela tem passado por uns momentos difíceis, porque o homem está ganancioso, o homem está querendo tudo, né? Ou seja, a igreja não é prioridade mais para as pessoas, a igreja não é prioridade mais para o líder, o pastor, né? Ou seja, antigamente as pessoas tinham amor mais no coração, as pessoas amavam mais as pessoas. Hoje as pessoas estão mais afastadas, né? Existe uma panela muito grande, né? Que onde as pessoas são infiltradas para que elas possam participar de alguma coisa na igreja. Ou seja, eu coloco na liderança quem eu quiser, né? Ou seja, não é Deus que escolhe. Às vezes tem um irmão, uma pessoa que está cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio de unção para falar, e elas não têm a oportunidade de falar, né? Por quê? Porque autocracia na igreja, né? Existe a autocracia. A autocracia é um tipo de autoridade imposta por uma pessoa. É um tipo de autoridade imposta por uma pessoa que acha que só ele tem o poder para administrar, só ele é voz absoluta e o resto não pode falar. Então, a palavra de Deus ensina que aquele que for sucessor, primeiro, ele tem que ser cheio do Espírito. Depois, ele tem que ter sabedoria para lidar
com os seus liderados. Então, eu quero falar aqui diretamente aos líderes, aqueles que estão na frente de uma obra, aqueles que estão na frente de uma obra de Deus, ou mesmo um político, né? Uma pessoa que está aí no poder, que acha que ele é a autoridade máxima, que ele manda e desmanda e pronto, acabou. Então, eu quero dizer que o poder da sucessão transfere a autoridade para a outra pessoa, né? Que quem tem o poder da sucessão é aquele que é sucessor, aquele que sucede o outro que estava antes dele. E em Deuteronômio 34, nós encontramos a menção da palavra de Deus que Moisés tinha morrido com 120 anos. E a palavra de Deus fala que Moisés era forte e que os olhos de Moisés não tinham enfraquecido e que Moisés morreu no seu vigor de saúde, né, com toda a saúde, ou seja, com 120 anos, ainda com muita saúde para governar, mas era o tempo dele, era o tempo que Deus escolheu para ele, e ele tinha que ser recolhido, porque ele não aguentava mais, era muita luta para ele enfrentar. Então, muitas pessoas estão enfrentando lutas no ministério, estão enfrentando lutas no trabalho, e não conseguem vencer porque existe um domínio do homem, um domínio das pessoas, dominando, governando as outras pessoas, sem entender que nós devemos suceder às outras pessoas, né? O poder do dinheiro. As pessoas acham que o dinheiro é tudo, que o dinheiro é a solução para todos os problemas. O dinheiro é importante, o dinheiro é necessário, mas o dinheiro também, ele tem que ser em segundo lugar na vida daqueles que servem a Deus. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, não porque querem fazer a vontade de Deus, mas porque estão gananciosas, estão interessadas na lã, estão interessadas no dinheiro, ao invés de estar interessadas na palavra de Deus. Então por isso que aqui a palavra fala sobre o poder de sucessão. Aqui a palavra de Deus fala sobre um homem que tinha o poder, que assumiu uma posição muito importante como um homem de Deus lá no Velho Testamento. Nós estamos falando sobre a teologia bíblica do Velho Testamento. Essa teologia bíblica que nos ensina que nós temos que suceder às outras pessoas e que temos que ter poder para administrar as outras pessoas. É o que não acontece na maioria das vezes. É o que a igreja está enfrentando, né? Então a palavra de Deus fala lá no versículo de número 9 de Deuteronômio, fala aqui na parte B do versículo que o povo de Israel obedeceram a ordem que tinha sido dada para Moisés, né? Obedeceu e foi ali obediente também a Josué e venceu. Eles dominaram, eles tomaram posse na terra prometida, né? Ali assumiram a Canaã, a terra que mana leite e mel. Eles assumiram uma posição muito grande diante da conquista. E Josué como um homem de Deus, ele foi aquele cara, ele foi aquele homem que venceu as batalhas. Existiam muitos inimigos ali para ele vencer. Existia